Olá pessoal, bom dia. Meu nome é professor Marcelo, do curso Técnico Profissional de Desenvolvimento de Sistema. Hoje sobre análise e método para sistema, unidade, vamos falar sobre fases do projeto. É a aula número 4, tá? Estou com um pouco de novidades aqui para vocês e vamos ver se esse formato vai ser bem otimista para vocês aí, tá? Legal? Todos apostos? Estamos prontos para embarcar? Não tem som? Não tem som? Tá com somzinho, relaxa, aqui alguns não tá pegando mesmo. Alguns não logaram? Professor, pode falar. Alguns não logaram ainda. Tá. Vamos aguardar um pouquinho então? Se também a aula vai ser gravada, se tiver algum problema, alguma perca. Nós estamos bem atrasados, pessoal. O som tá baixo. Nós estamos bem atrasados, pessoal. Se a gente puder um pouco acelerar, eu agradeço. Pode continuar, porque tem alguns que não tá pegando mesmo. Tá. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, perfeitamente. Perfeito. Sim, perfeitamente. Tá legal. Então tá, vamos continuar então. Fases do projeto, aula 4. Não, tá tudo certo. Só o som tá meio baixo. Cala a boca, macaco. Oi. Pessoal, só deixa mudo para vocês aí o microfone. O Alan tem uma dúvida? Pode falar, Alan. O que é a tua dúvida? Pode escrever no chat aí, por favor. Que teu microfone estava um pouco de ruído. Pode escrever no chat, Alan, qual que é a dúvida. Alan? A aula 4 será a continuação. Teve a aula 1, 2, 3 e 4. Vocês não tiveram? Semana passada tivemos a 1, 2 e 3, né? Tivemos aulas. Nós não tivemos nenhuma aula. Não tiveram nenhuma aula? De análise e método para sistemas? Não, né? Então, beleza. Então, vou mudar aqui o slide. Negativo. A aula anterior vocês tiveram... Foi feriado, né? Na segunda-feira passada, na cidade. Sim, foi feriado. Perfeito. Foi. Perfeito. Então tá, vamos mudar aqui o slide. Só um pouquinho. Então tá, pessoal, voltamos à primeira aula, tivemos 3 aulas na semana passada, mas foi para outra turma. Realmente eu esqueci que vocês, foi feriado na cidade de vocês. Erro meu, tá? Então tá, na aula de hoje vamos falar sobre análise e método para sistema, né? Essa é a unidade curricular do curso de desenvolvimento de sistemas. E hoje vamos falar então, na primeira aula, tá? Vamos falar sobre engenharia de software, tá? Beleza. O que nós vamos falar? No plano de curso de desenvolvimento, vai falar sobre competências a serem desenvolvidas nesta aula, que é realizar o levantamento de requisitos de sistemas, tá? Beleza? Então tá. Esse é um plano, né? É o plano que todas as escolas do governo estadual têm com a Alura, tá? Se vocês não tiverem acesso com a Alura, converse com o coordenador da escola de vocês e do curso, que provavelmente eu acho que é a Margarete, né? Que é a coordenadora de curso de vocês. É isso mesmo, né? Para fazer inscrição no Alura para vocês, pessoal, que é um apoio para vocês lá, tá?
para melhorar o aproveitamento. Beleza? Dos estudos de vocês. Tá, beleza. Vamos lá. Para pensarmos juntos, provavelmente você já deve ter visto alguma dessas logomarcas no seu computador ou celular, né? E vocês sabem que ela tem uma representação, é uma logomarca. Vocês sabem o que elas representam, que empresas que elas representam. Então, beleza. Quando falamos de aplicativos de transportes alternativos, cada uma dessas logos representa uma marca, mas também um software de aplicativo. Sabe por quê? Vamos ver durante essa aula, beleza? Ok, para pensarmos juntos, o que é software? Software está no nosso dia a dia. Quase tudo é gerenciado por um software. A comunicação faz uso de software, né, pessoal? O nosso WhatsApp, né? Por isso, devido à importância no mundo, não é surpresa que existe uma área destinada a investigar os desafios e propor a solução para melhorias e mudanças do processo de desenvolvimento. Mas o que a engenharia de software faz? Quais são suas atribuições? Vocês sabem, pessoal? Alguém sabe me dizer aí, pessoal? Quais são as atribuições? Alguém sabe, pessoal? Se quiser escrever no chat. Quais são as atribuições dos softwares? O que é um engenheiro de software e quais são as suas atribuições? Alguém sabe? Pessoal, se quiser escrever aí, se ainda não tiverem nenhuma ideia, só coloca não, se sim, pode falar, se não ainda. Beleza, vamos falar. Vamos para frente. Definição. Um engenheiro de software estabelece e emprega sólidos princípios de engenharia de modo a obter um software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais, tá? Engenharia de software é uma área da computação voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de software, com aplicação de tecnologias e práticas que gerencia projetos e outras disciplinas, visando a organização e produtividade e qualidade. Beleza? Então, ali está uma definição. A ciência da computação se preocupa com teorias e os métodos fundamentais. A ciência da computação, né? Se preocupa com a teoria e os métodos fundamentais. A engenharia do software, o que ela se define? Ela se dedica a problemas práticos da produção do software. E as teorias da computação não são por si só. Então ali está ciência da computação, o que ela vai fazer, né? Ela vai trabalhar com as teorias e as funções computacionais. Tá? Sempre visando o cliente, tá, pessoal? É resolver o problema do cliente, que ele será o cliente, nosso objetivo, que será, logicamente, solucionar o problema dele. Beleza. E a engenharia de software? Ela vai utilizar ferramentas e técnicas para resolver esses problemas, tá? Então, a ciência da computação ela vai com as teorias e funções computacionais e o engenheiro com as ferramentas e as técnicas para resolver os problemas, ok? Ok até aqui, pessoal? Ok. Beleza. Então tá. Conceitos da engenharia de software. Pessoal, a gente vai colocar um videozinho de conceitos da engenharia de software. Então tá, pessoal, voltamos aqui. Cara, eu preciso falar com a mediadora de vocês referente a essas palavras que vocês colocam no chat. Eu gostaria que fosse no chat só referente à aula, pessoal. Isso aí parece um encontro. Não é assim, né, que a gente deve prestar atenção na aula, né, pessoal? Vocês já estão entrando na fase de adolescente, logo logo já estão adultos, né? Seria interessante ser
horário de aula a gente falar só de coisas de aula. Tá? Por gentileza, na próxima aula que a gente, depois do intervalo nós vamos continuar a aula, né? Seria interessante se vocês falassem só coisas da aula, né, pessoal? Ok? Nós já estamos atrasados em conteúdos. Vamos focar um pouquinho, tá? Tem que ser retirado os infratores. É a Margarete que está aí, que está na sala de aula, ela não está na sala de aula, eu preciso... É um homem. É a Camila. Licença, professor, o senhor gostaria de conversar com o professor mediador? Sim, eu gostaria de conversar com o mediador. Outra coisa, fala para ele pegar o meu número, o meu telefone com a Margarete para entrar em contato direto comigo, por gentileza. Outra coisa, pessoal, qual é o horário de intervalo de vocês realmente? É 9h35 ou 9h45? Que para nós está 9h45. A gente é liberado 5 minutos mais cedo. Mas por quê? 40 o nosso horário. A gente é liberado 5 minutos mais cedo. Pra professor fazer vários aí. É 9h45. Pelo que nós temos aqui é 9h45. Eu vou conversar com a Margarete. Pessoal, então tá. Eu vou continuar aqui. Das 9h45 vai ser o intervalo de vocês até as 10 horas, tá? Aí depois... Só uma correção do que foi falado para você. A coordenadora do nosso curso é a Camila, não a Margarete. A Margarete é nossa pedagoga. A coordenadora do curso é a Camila. Tá, então, por gentileza, se alguém puder depois entrar em contato com ela para entrar em... Professor, apenas uma dúvida. Qual o seu nome? Marcelo. Professor Marcelo. Tá? Então tá, pessoal, vamos continuar aqui. Então temos mais 5 minutos aqui para a gente falar. Então tá, pessoal, vamos falar sobre testar nossos conhecimentos, tá? Até o momento. O que a gente aprendeu ali? O que é a engenharia de software, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é o que é uma engenharia de software. Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem disciplinada, sistemática e qualificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção do software. Qual que é um dos objetivos do software, pessoal? Qual é um dos objetivos da engenharia de software? É a ciência da computação, é realizar gerenciamento de projetos, é desenvolver métodos e procedimentos para desenvolvimento de software que não podem ser escalados para grandes sistemas, ou é construir metodologias para gerenciamento de processos? Professor, acabou de bater o sinal aqui. Então tá, depois do intervalo a gente retorna então. Olá pessoal, bom dia, professor Marcelo aqui. Voltamos com a segunda aula de análise de métodos do conceito de engenharia de software na nossa conversa, né? E aí vamos continuar com um outro videozinho para depois a gente começar a se aprofundar mais, tá? Pode ser? Vamos lá. Então, pessoal, vocês entenderam ali a utilidade da engenharia de software, que é o nosso foco? Legal, né? Então tá, voltando lá à nossa pergunta, antes do intervalo. Beleza? Quem tiver um pouco de dúvida, a gente vai tentar sanar mais para frente, tá, pessoal? Então tá, vamos lá. Vamos testar os nossos conhecimentos e anote a sua resposta. A engenharia de software é a aplicação de uma abordagem disciplinada, sistemática e qualificada no sistema de desenvolvimento, tá? Qualificado no desenvolvimento. Na operação, na manutenção de software. Um dos objetivos da engenharia de software o que significa? É a ciência da computação, realizar o gerenciamento de projeto, é desenvolver métodos e procedimentos para o desenvolvimento de software que pode ser escalado para grandes sistemas, ou seria construir metodologias para o gerenciamento de processo? O que vocês acham que seria? Seria C, que seria desenvolver métodos e procedimentos para desenvolvimento de software que podem ser escalados para grandes sistemas? A grande maioria aí está dizendo que é a letra C, né? Então tá, vamos lá. Exatamente, pessoal, é desenvolver métodos, né? Levante a mão quem acertou aí. Bom, não tem câmera ainda, né?
Mas acredito que a maioria sim acertou conforme o chat ali. Beleza? Vamos lá, vamos acelerar, vamos para frente então. Então tá. Resposta comentada. Um dos objetivos da engenharia de software é desenvolver métodos, procedimentos para o desenvolvimento de software que podem ser escalados para grandes sistemas e podem ser usados de forma consistente para produzir de software de grande escala, né? Produzir software de alta qualidade, baixo custo e com um pequeno ciclo de tempo. Beleza? O João errou? Mas para frente você vai acertar, João. Então tá. Ao longo da aula da aplicação da análise e desenvolvimento de sistemas, verificamos que o analista desenvolve sistemas, mapeia processos, modela dados e levanta requisitos. Na verdade, aqui é o invertido, tá? Primeiro ele levanta requisitos para depois fazer o processo, tá? O que significa levantar requisitos? Ele vai tentar entender primeiro qual que é a necessidade do cliente, tá? E por último ele desenvolve sistemas. A princípio é tudo papel, anotação. Depois ele vai começar a desenvolver sistemas, ok? O que um analista faz? Um analista é um desenvolvedor de sistemas e fornece conhecimento técnico e recomendações na avaliação de novos projetos de software, de tecnologia da informação. Eles também identificam soluções e oportunidades que podem aumentar a eficiência do processo de negócios, ok? Beleza. Hora de praticar. Considerando as informações e os conteúdos estudados, construa um infográfico, abordando algumas das responsabilidades de um analista desenvolvedor de sistemas. O que ele faz, pessoal? Qual seria o processo, passo a passo, de um desenvolvedor de sistemas? Conforme ali a gente estava falando sobre na engenharia. Qual será o primeiro procedimento? É ele fazer uma entrevista, né? Ele fazer uma entrevista com o cliente, saber as necessidades do cliente, o que ele quer construir, qual que seria a necessidade dele. Aí depois, por último, ele entrar com ferramentas, que seria qual o tipo de software que ele vai usar, qual a linguagem de programação que ele vai usar, mas a princípio conseguir dados, exatamente, conseguir dados. Ó, o Rogério está dizendo ali, exatamente, levantar os requisitos, exatamente, Miguel, muito bem, é isso mesmo. Usando as ferramentas gratuitas listadas, tá, pessoal? Depois a gente vai conseguir essas ferramentas para vocês. Construindo um infográfico, né, que seria praticamente um passo a passo. Passo 1, na entrevista o cliente quer resolver um problema tal, e aí procedimento passo a passo, como se fosse tipo, de manhã você acorda, qual é a primeira coisa que você faz, né? Levantar, escovar os dentes, tá? Pentear o cabelo. Então, esse é o passo a passo do teu dia a dia, beleza? Orar, quem ora, tá? Beleza? Então, beleza. Então, tá. Usando as ferramentas gratuitas listadas a seguir, você pode construir um infográfico citando e abordando algumas responsabilidades de um analista desenvolvedor de sistemas. Beleza? Aqui está um infográfico explicativo que une informações verbais, visuais, transmitindo os dados e conceitos de forma fácil. Tá? Isso aqui também existe ferramenta. Você tanto pode fazer no Canvas, como fazer no Pixton. Tá? Ó, aqui você pode usar essas ferramentas gratuitas para criar infográficos. Aqui existe o Canva, o Visualism, o Pictochart, o Infogram e o Easel.ly. Beleza? Vocês querem anotar essas ferramentas aí para vocês visualizarem posteriormente, para vocês procurarem? Legal. Então tá, anotem aí. Então é o Canva, ou quem quiser tirar uma foto, legal. Depois vocês
Pessoal, pode tirar uma foto dessa tela aí, que é interessante vocês pesquisarem depois. Tá anotado no Gmail? Beleza. Pera aí, a Ana dando um pera aí. Tirou foto, legal, legal, Igor. Alguém mais? Pode tirar foto, pessoal. É interessante essas ferramentas vocês terem algum primeiro contato, né? Ou quem já tem contato. Beleza. Pode ser celular, sim. Beleza, pessoal? Beleza. Então tá. O analista desenvolvedor de sistemas, o que ele faz? É interagir com clientes, entender a necessidade da empresa, né? Conforme a gente tinha falado agora há pouco. E o desenvolvedor, ele pensa em uma solução e desenvolver os sistemas, tá? Então, na verdade, quando você começa um projeto novo e você é só você é o analista e é o desenvolvedor, ok? A princípio, você tem que entender, primeiramente, qual será a necessidade, analisar e depois desenvolver. Lembra que eu falei que o desenvolver é por último e o primeiro você tem que analisar os requisitos? Beleza? E onde trabalham? Aqui você já é um desenvolvedor, beleza? Futuramente. E onde trabalha? Em empresas de tecnologia ou planejamento de serviços, indústrias ou comércio, ONGs, órgãos públicos, instituições de pesquisas e universidade. Qual é o nível salarial de um analista, pessoal? Aqui está dando uma ideia, segundo o Gmail, em 2008, então já está defasado, né? 2018, perdão. Já está defasado, o salário médio de um analista júnior está em torno de R$ 6.452, beleza? Eu acho que está interessante para começar, né? Então tá, o desafio de hoje, transformar conceitos técnicos em infográfico visual. Pessoal, então eu vou pedir isso aqui para vocês, fazer através do Canva, pode ser um desenho visual na mão, vocês podem tirar uma foto depois desse visual, tá? O processo passo a passo dessa entrevista, tá? É transformar conceitos técnicos em um infográfico visual simples e informativo. Aqui diz para usar ferramentas, mas nem todos têm acesso a algumas ferramentas, tá, pessoal? Então, quem não tiver, pode fazer em dupla, tá? Pode fazer manual, tira uma foto e depois vai mandar através do Class para o professor, tá? Eu vou passar para a professora Camila os dados do professor para vocês passarem através do Class, tá? Então, para a próxima aula eu vou querer Você vai criar a atividade do cartão? Exatamente. Eu vou querer, sim. Eu vou querer para vocês passarem para mim através do Classroom para a próxima semana, tá? Exatamente como acontece no mercado de tecnologia. A final da aula, aqui está dizendo a final da aula, tá, pessoal? É que como a gente já começou muito atrasado, esse aqui é material da primeira aula, beleza? Então tá. Ao final da aula, você terá um material que explica, comunica e demonstra conhecimento indo além da teoria. Tá. E o que vimos na aula de hoje? A engenharia de software trata da aplicação de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para desenvolver, operar, manter e evoluir um software. Ou seja, engenharia de software é a área da computação que se preocupa em propor e aplicar princípios da engenharia na construção de um software. Beleza até aqui, pessoal? Não é para fazer agora, Ana. É para a próxima aula. Como estamos atrasados, tá? Tudo certo, professor. Beleza, então. Então aqui, pessoal, esse aqui é um guia de escalado. O que significa? É uma estratégia, tá? Para vocês que não sabem para que rumo vai ainda na TI. Tá? A TI é muito ramificada. Existe futuramente a gente vai conversar sobre back-end, front-end, para o visual, né? Para quem gosta de HTML, para quem gosta de jogos, enfim. Pessoal, e aqui está um guia, quem quiser também, pessoal, me chame lá no Classroom, fale com a professora, eu vou querer esse guia.
Daí a gente pode mandar para vocês, tá? É um e-book em PDF, beleza? Então, beleza. Aqui finalizamos essa aula 1. Ok, pessoal? Tranquilo até agora? Sim, senhor. Legal. Então vamos para o próximo slide da aula 2. Beleza? Então tá. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre o processo de engenharia de software, tá? Processo de engenharia de software. Beleza? O que significa processo? É documentar sistemas de informação. Beleza? Dimensionar requisitos, funcionalidades do sistema e documentar sistemas de informação. Lembra que essa é a primeira parte lá, que a gente estava comentando na engenharia de software? Agora a gente vai começar realmente pela documentação, beleza? Então, mais uma vez aqui, sempre é uma dica do Alura, tá, pessoal? Converse com o coordenador do curso, com os monitores, os mediadores aí, com a pedagoga, para conseguir que vocês tenham acesso ao Alura, tá, pessoal? O Alura é interessantíssimo. Não sei como é que a tua escola faz aí, mas a princípio, assim, muitos alunos de outras escolas têm acesso ao Alura, sim. Beleza? Aqui geralmente são uma aula da Alura a cada aula que a gente tem no horário da escola. Mas todos vocês têm acesso? Sim. Beleza, então. Sim, todos nós temos acesso. Legal. Então tá. Todos nós temos acesso, só alguns que estão fazendo piadas aí. Não, beleza, né? Futuramente, então, na próxima aula a gente vai preparar alguma coisa no Alura com vocês. Bom, já que vocês têm acesso ao Alura, vocês também podem dar uma olhada referente a essa engenharia de software anterior que a gente colocou ali, tá? Sobre o Canva, etc. Então tá. Na aula anterior... Desculpa, não entendi. Não, desculpa, professor, vazou o microfone, desculpa. Tá. Na aula anterior, o que vimos? Vimos o que é engenharia de software, beleza? Até aqui, nenhum problema, né? Então tá, retomando. Se a engenharia de software trata de aplicações de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para desenvolver, operar, manter e evoluir um software, então tá, operar, manter e evoluir. Desenvolver, operar, manter e evoluir, tá? Esses são os processos da vida de um software. Beleza? Como é trabalhado suas etapas? Quais são os processos desempenhados na engenharia do software? Se realizarmos uma analogia com a construção de uma casa, quais são os processos utilizados para cada etapa? Beleza? Todo mundo sabe como é construir uma casa, beleza, pessoal? Criar uma planta. Perfeito, Alan. Alan ali respondendo para nós. Primeiro, né, começa com aliás, antes da planta você vai, né, você vai pensar, né, tudo começa no mental, vai realizar a planta, né, suas ideias, e depois você vai começar a construir. Beleza. Exemplo. Como é construída uma parede do início ao fim? Reflita, pesquise para identificar quais são os processos envolvidos na construção de uma parede de alvenaria, por exemplo. Esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? É um processo, não é a construção em si. Nós estamos falando de documentar processo. Beleza? Beleza. Para pensarmos juntos, essa analogia, que é a comparação aqui da construção da casa, né? Serve para apresentar que mesmo que um produto seja abstrato, não existe ainda, né? Ou seja, ele foi projetado por meio de uma planta antes de ser construída, também deve existir um modelo de processo definido para uma construção de software. Legal?
Então lá, estão vendo o desenho ali da construção de uma casa, saiba que tudo foi projetado lá embaixo, ó, estão vendo a planta, né? Na imagem, a construção das paredes, a construção do telhado. Então aqui está vendo que tudo tem um processo de que começa no mental, começa no projeto, na planta, depois ele vai levantar ali a base, levantou o tijolo, mas tudo isso tem que ser documentado, falando no software, tá, pessoal? Tudo esse processo tem que ser documentado para depois vocês erguerem parede a parede, ou seja, processos e etapas do software. Beleza até aqui? Então tá. Conceitos sobre software sobre processos de engenharia de software. Conceitos sobre processos de engenharia de software. Olha lá o cidadão, o Ian Sommerville. Segundo ele, um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um software. Tá? É um conjunto de atividades, né, que levam à produção de um produto de software. E esse senhor, o Roger Pressman, segundo ele, processo de software é definido como uma metodologia para as atividades, ações e tarefas necessárias para desenvolver um software de alta qualidade, tá? Então, assim, um software não sai do nada, tem que ter o processo passo a passo, estudado nas possibilidades de erros e acertos, tá? Conceitos sobre o processo de engenharia. Engenharia de software. Existem diferentes maneiras de organizarmos as atividades que juntas levam à construção de um software. Segundo esse senhor aqui, o Sommerville, aponta que qualquer que seja esse processo, ele deve incluir quatro atividades fundamentais. E quais seriam? Essas atividades fundamentais é um conceito sobre processos de software. As atividades primeira, especificação do software. A funcionalidade do software e as restrições ao seu funcionamento devem ser definidas. Segundo ele, essa seria a primeira especificação, tá? É o primeiro conceito. O segundo é um projeto e implementação de software. O software deve ser produzido para atender às especificações. Não adianta ser uma produção aleatória se não consegue atender o cliente. Aí o teu tempo e o teu software não serve de nada. Se não for para atender ninguém, não tem utilidade nenhuma, beleza? É só tempo gasto. Tempo e dinheiro, né? Então, projeto e implementação de software. E o terceiro é a validação do software. O software deve ser validado para garantir que atenda à demanda do cliente. Então, o objetivo é esse, atender a demanda do cliente, beleza? A necessidade dele. Não adianta você fazer um software bonito que não atenda a ninguém. Não tem serventia nenhuma. É só satisfação do ego daí, né? A evolução do software. O software deve evoluir para atender às necessidades de mudanças do cliente, beleza? Entenderam até aqui? Os desejos do consumidor. Atender os desejos do consumidor daí, por exemplo, você cria um software, um iFood, beleza. Ele atende, mas o iFood, a priori, ele contratou uma empresa que cria o software. Entenderam? Então, assim, a princípio ele tem que atender o exemplo, né, que eu coloquei, o iFood. Aí o iFood tem que atender o cliente, beleza? Mas assim, você é antes do cliente. Tipo, o teu cliente já é o iFood, não é o cliente final, beleza? Então, tá, vamos lá. Então aqui temos startups e planos de negócios. Vamos colocar um videozinho aí, pessoal. Legal, né? Entenderam agora, então, que passa
pela parte documental primeiro, né? É sempre back-end primeiro, tá? O front-end, ó, só respondendo ali o Felipe. Felipe, a diferença entre back e end. Back já está dizendo, está atrás, né? É a linha de programação. E o front-end ele vai tratar de ferramentas como validação de login, vai tratar da tela, tipo o visual da tela, né? Mas, a princípio, você vai tratar tudo no back-end. O front-end é depois, tá? Tipo, tenha em mente que o front-end vai tratar do visual. Beleza? Legal. Então tá, vamos lá. Para responder, quando se trata de escolher um processo de desenvolvimento de software, você tem algumas boas opções, incluindo o modelo em cascata, a metodologia. Já estamos falando aqui de metodologias, tá, pessoal? Você tem algumas boas opções, incluindo modelo em cascata, metodologia ágil e metodologia espiral interativa. Escolher a melhor metodologia para o seu projeto e segui-la estritamente levará a um maior sucesso. Quais são as etapas do processo básico de desenvolvimento do software? Essa é uma questão. Quais são? Falta de pesquisa, já eliminando, né? Requisitos poucos claros, não está na moda e falta de gerente com experiência em tecnologia. AB, documentação, código, implementação, testes e iteração. C, pesquisa, ideação, design, desenvolvimento e iteração. E a D, testes, consistências e revisão de código. O que vocês acham aí, pessoal? Todo mundo acha que é a opção C, que é pesquisa, ideação, design e desenvolvimento de interação? Isso aí, pessoal. É realmente pesquisa, em primeiro lugar, né? Pesquisa, entrevista, né? É a ideação, é o design, é o desenvolvimento e a iteração. Beleza? Que são os testes depois também, né? Para ver se está tudo certo, etc. Resposta comentada. No nível mais básico, empregamos 5 estágios durante o processo de design de software: pesquisa, ideação, design, desenvolvimento e iteração. A alternativa está errada porque fazer pesquisa são etapas do processo de desenvolvimento de software. A alternativa B está errada porque a documentação não é uma das etapas do processo de desenvolvimento de software. E a já aconteceu, né, pessoal? A pesquisa já aconteceu. A alternativa D está errada porque a consistência de revisão do código não é uma das etapas do processo de desenvolvimento de software. Beleza? E o uso de boas práticas. Tá? Então tá, mais uma atividade em sala. Ao longo das aulas aprendemos, que é essa aula 1 e 2, aprendemos sobre conceitos de engenharia de software e como aplicar os conhecimentos na criação de estruturas, dispositivos e processos de sistema. O processo de sistema são compostos por desenvolvimento, operação e manutenção de software, que envolve o planejamento e a execução de atividades. Como operar aplicativo de software de produção, monitorar o desempenho do sistema, fazer reparos de defeitos, testar o aplicativo, depois de qualquer alteração forem feitas, e ajustar o sistema de lançamento de software. Alguém pode dar uma dica? Como os processos são compostos? Alguém?
Aquele pessoal que na primeira aula estava falando bastante, não tem ninguém mais? Por pesquisas também. Estrutura, pesquisa, desenvolver, exatamente, tudo isso faz parte do processo, né? Beleza, vamos seguir adiante então. Atividade em sala. Considerando essas informações e os conteúdos estudados, construa uma história em quadrinhos em que existem personagens como cliente, desenvolvedor, um produto, um uso do processo de resolução de um problema de engenharia de software. Vocês podem fazer uma dupla aí, rapidinho? Aqui está usando para... Quem quiser fazer individual, faça individual. Mas quem conseguir fazer e não tiver como, faz em dupla, tá? Quem não tiver celular ou alguma coisa assim. O que eu quero? Eu quero que vocês façam o processo numa folha de caderno, tá, pessoal? Também, agora. Tire uma foto. Eu vou dar 5 a 10 minutinhos para vocês fazerem esse processo. Tire uma foto e me manda... Estão sem caderno. Está na escola e está sem caderno. A gente deixa sem caderno. Então tá. Vocês... Porque nós está no laboratório. vocês estão no laboratório. Então, beleza. Então, pode fazer no Paint. É o Windows, não. É Linux aí que vocês estão usando? Pode ser no Docs. Pode ser no Docs. Pode ser. É só uma figurinha, um círculo simbolizando uma... Ou um infográfico, pode ser. Um infográfico pode ser tipo um balãozinho contando um passo a passo. Pode ser? Só para ver se vocês entenderam a ideia. Ó, é só contando, tipo, um cliente. Vocês vão usar 2 personagens. O cliente e o desenvolvedor do produto. E o processo a resolução do problema desse cliente, tá? Tipo, eu tenho um problema, eu tenho um carrinho de cachorro quente, eu quero vender online. É um problema. Beleza? Só um visual, tá, pessoal? Pessoal, o mediador está com vocês? Não, pessoal, não usa inteligência artificial ainda não. Então, beleza. Legal. Então tá, eu quero que vocês criem esse pequeno quadrinho. É só tipo o cliente, que é no caso, como eu falei, a pessoa que tem um carrinho de cachorro quente, dando um exemplo, tá, pessoal? Dando um exemplo, ele tem um problema, ele quer vender online, é um exemplo, vocês podem usar esse exemplo também, mas não todos, né? Eu quero mais exemplos. Não, eu quero que vocês tirem, quem tem celular, quem não tem celular, ou enfim, tire um print daí, quem está no computador, tira um print e manda no Classroom, pode ser, ou me manda por e-mail depois, que eu vou passar para a professora. Mas a princípio, manda para o Classroom. Tá? Vocês entenderam? Vou dar 5 minutos para vocês aí, 5 a 10 minutos. 9h47, 9h57, até 10 minutos. Pessoal, o microfone não estava liberado, tá? Usem o chat. Usem o chat. Quem não entendeu ainda o que é para fazer, lembra que eu falei que estamos atrasados para usar aquelas ferramentas ali? Então, era para fazer num caderno, ou num Paint, ou no Docs.
ou Word, né, no caso. Entendeu, pessoal? É uma historinha básica ali, é só para ver se vocês entenderam ali no quesito de um cliente e um desenvolvedor de software. Ele atender a necessidade desse cliente, tá? Ó, o Rogério está perguntando o que é para fazer mesmo. Pode ser uma história, pessoal, é uma história, pode ser um infográfico, é só um passo a passo. Eu quero saber a necessidade desse cliente, como é que um desenvolvedor de software vai... Pessoal, por gentileza, o áudio, vocês estão na mesma sala, não tem necessidade de vocês liberarem o áudio. Beleza? Todo mundo fez? Todos fizeram? Eu já respondi ele. Pode ser uma história ou um infográfico. O infográfico é um passo a passo ali, né? Do que ele vai fazer, do que ele vai criar. A princípio eu vou fazer, é só para a gente acelerar, para ver se eles entenderam, né? O intuito maior é um passo a passo para atender a necessidade do cliente. Tá aberto o meu microfone? Entendeu, pessoal? Só coloque no chat ali quem entendeu. Quem entendeu, tenta transmitir para quem não entendeu. Pessoal, é na sala de aula, 10 minutos, é uma coisa bem básica, é só para ver um cliente. O cliente é o personagem e você, ou tipo, são dois personagens, o desenvolvedor e o cliente, tá? Você vai fazer uma entrevista com ele, vai perguntar o que ele precisa fazer e como que você vai fazer esse processo. Como que você vai resolver essa necessidade do cliente. Tá, pessoal? Eu vou perguntar um por um. Ou em dupla. Vai ter que me dizer agora. Professor, com licença, eu não entendi como assim, fazer um infográfico dessa... Infográfico é um passo a passo. Por exemplo, cheguei no carrinho, o cliente, o dono do carrinho de cachorro-quente, ele quer desenvolver um software. Beleza. O que esse software vai fazer? O software vai... Os clientes desse carrinho de cachorro-quente vão solicitar para ele um pedido, ele vai fazer o processo, ele vai apertar o botão tal. Tá entendendo? É o que você faz no iFood. Qual é o procedimento que você faz no iFood, por exemplo? Não, pode ser o texto só. É só para você entender a ideia. Não quero que seja bonito. Eu quero que seja funcional. Lembra que a gente estava conversando ali? O back-end, eu quero que funcione. O front-end é o que fica bonito. Mas se não tiver o funcional, você quer ir para o centro. Você quer ir para o centro. É interessante, é legal você ir num bonito. Mas se o bonito não funciona, se o bonito não vai para o centro, é interessante você pegar o ônibus bonito ou o ônibus que vá? O ônibus que funcione. Exatamente, é isso que eu quero. Tá entendendo? Então eu quero que você funcione. Eu quero que você faça com que eu quero tentar que você entenda o processo. Não que seja bonito. Compreensível. Positivo, professor. Agora sim eu entendi. A minha necessidade é chegar até o centro. Tá? Essa é um exemplo que eu estou dando, tá? É bem aleatório. Todo software, ele começa com primeiramente que ele atenda, depois que ele fique bonito, depois que vem as implementações. Professor, se eu
Não, não posso. Mas é que é difícil fazer. É porque realmente tem muitos alunos que não tinham entendido até agora. Aí eu recomendaria, mas não sei. Tá, eu vou dar mais 5 minutos para vocês, então. Alguém terminou aí? Alguém terminou? Não. Ninguém? Ô professor, eu fiz uma imagem, eu poderia enviar ao senhor? Você vai contar essa história para mim agora. Você vai primeiro contar essa história. Qual que é, qual que é o cliente, o que, que ele necessita e como você vai fazer esse procedimento. Eu quero. Ô professor, eu fiz a minha. Tá. Então você consegue compartilhar a tela aí? Vamos tentar. Uhum. Consegue? Calma aí, professor, eu irei abrir aqui a minha tirinha. Professor, eu também terminei a minha. Beleza. Então compartilha aí conosco. Tá. Isso é por IA, né? Verdade, professor, por IA. Eu efetuei a atividade no prazo, devido às minhas capacidades. Terminei antes de algumas pessoas aí, alguns técnicos. Eu e a IA, né? O cara vai IA, eu batizei o IA e... Eu acho que ele fez 100% real. Tá, conta essa história para nós então. Vamos lá. Eu poderia chamar alguém para interpretar? Não, você mesmo. Não, você mesmo. Agora eu quero ver ele contar. Não, você mesmo. Vai lá. Como é o nome dele? É o João, né? A lanchonete... Vai, João, vai, João. Vai, João, pode falar aí. Ele tá com muito problema com os entregadores dele. Be- Falando que... Um pouquinho mais alto, João, não estou ouvindo. Calma aí, deixa eu aumentar a sensibilidade do microfone lá no final. Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor? Tá, o áudio melhorou. Conta essa história para nós. A nossa história começa na lanchonete do seu Antônio, né? Perfeito. Nós estamos aqui. Ele tá com um grande problema por causa dos pedidos, das entregas dos entregadores e o orçamento dele tá baixo. Perfeito. Liga pra sua assistente. Ok. Ela vai atrás de métodos para resolver o seu E quem que ela é? Ela é quem nessa história aí? Ela é desenvolvedora? ela é a desenvolvedora essa aqui de roxo já. Perfeito, perfeito. Tô vendo ela. No segundo quadrinho, ela levanta
mapas, uma rota otimizada, um botão de entrega, tem a foto dos clientes, um app rápido e estável, funcionar com a internet offline. Ela mostra o rascunho que ela fez para o seu Antônio, Perfeito. e o seu Antônio gosta bastante. E ela parte para a quarta parte, que é o desenvolvimento, que ela programa aqui. A gente pode ver que ela está programando em Python aqui, nessa linguagem de Python. Uhum. Ela tem também um quadro de interações para ser mais fácil, para ser mais intuitivo. Perfeito. E ela vai programando e no seu segundo monitor que ela vai pegando o projeto já, O software. o corpo do projeto. Tá. Na quinta, ela entrega já pro seu Antônio. O sistema. Gosta muito porque funciona. Uhum. Tem o sistema pronto no celular aqui. Com a API e tudo, né? Com a API, tudo certinho. Uhum. No sexto, ele agradece ela e vê que o problema está resolvido aqui, ó. E o dinheiro na mão. Resolvido com engenharia de software. Dinheiro no ar e prototipar, testar e evoluir. Legal. Não, beleza. Embora a gente tenha comentado um pouco sobre IA, né, mas no início, mas tá válido. Beleza. É isso aí. Mais alguém? Vou colocar teu nome aqui, João. Mais alguém? A minha não há tantos detalhes desse código, meu colega. Não tem problema. Eu quero só a ideia do conceito. O Felipe está perguntando, a API é a interação do back com o front-end? Não, a API é como se fosse ela vai interligar, por exemplo, os mapas do Google, né? É uma implementação, é um código do Google que faz com que você encontre os mapas. Por exemplo, um de transporte que a gente sempre usa, né? Que bastante usa. Bom, vou falar o nome, né? Acho que não tem problema, né? O Uber, né? A gente utiliza o Uber. O Uber, a gente solicita através dos mapas, ele sabe onde está a nossa localização. Então, dentro do back-end é utilizada essa API, que é a API do Google, tá? Dentro do software do Uber, beleza? Entenderam um pouco mais ou menos o que é a API? Ó, é um programa de interface de programação da aplicação. É isso aí, no caso do Google, beleza? Aí, o professor, reclamaram da minha tirinha de IA e esse Gabriel Henrique Pires está usando também para... Não, vai, já que... Mais alguém, pessoal? Quero mais alguém, só para a gente concluir essa história aqui, de entendimento. Mais alguém? Professor, eu já fiz também. Então pode mostrar para nós aí, Alice. É Alice, né? Pode contar a história, Alice. Essa é do Alan, professor. Tá, mas qual que é? Quem que disse que É já... o Alan que vai contar a história. Então vai, Alan. Professor, eu permito que minha amiga apresente. Tá, foi o João. Não, apresenta agora, não. Tá, tô anotando o nome de um por um que tá apresentando, tá, pessoal? É o João e vai apresentar agora a Alice, professor. É o João Pedro, né, que apresentou primeiro. Eu sou o número 19 da chamada, se for simplificar. Alice. Vai, Alice. Ô professor, eu vou compartilhar a tela aqui, é que eu fui mudar aqui pra pegar isso aqui e perdi o negócio. Como é que eu vou compartilhar a tela? Entendemos. Como compartilhar a tela? Tá, o João te ensina aí, pede pro João te ajudar. Aqui, ó. Olha. João, ajuda ela, ajuda a Alice, João. Não, eu fui nisso, mas apareceu uns... Ele está ajudando ela lá, professor. Legal. Verdade. Tá compartilhando? Tá bom. Foi. É que eu tinha ido aqui, ó. Calma aí. Deve estar lá na... Ah, você quer o quê, ô? Vai, É Alice. que eu tinha salvado. Temos 28 alunos na sala de aula ainda, né?
Tá. Tá, alguém mais Achei. achou? Beleza. Pode ser, Alice, tá? Beleza. Na verdade, era isso mesmo que eu estava esperando, tá? É... Então, Vai, Alice, eu quero a história. Não... Lembra que eu quero a história, eu quero o conteúdo. Hã? o problema é a fome do Cleitinho. Ele tá com fome. Beleza. Daí ele pede a pizza por celular. Tá. E daí chega o pedido pro vendedor. Ele faz a pizza fica pronta e vai pra entrega. E entrega pro Cleitinho. Legal. Não, legal a história. Mas assim, lembra que o que eu queria eram dois Não atores. estou entendendo. Alice, por favor, repita. Alice, lembra que era Fale mais alto, por favor. Alice, era o desenvolvedor. Alice, lembra que era o desenvolvedor que nós queríamos, né? E o cliente. O cliente é que ele tem um problema. Lembra do carrinho de cachorro-quente, até que eu comentei? Sim. Tá. Eu acho que merece metade da pauta só. Alice, ali você já usou o cliente final, que ele está com fome. Esse daí seria o cliente do carrinho de cachorro-quente. Lembra? A gente queria... Mas, professor, utilizando da tirinha da lógica dela aqui, Hum. ele tem um cliente com problema e ele se utilizou de um software para resolver. Vocês querem me enganar, mas tá bom. Professor, hoje não tá certo. Oh, Eu coloquei a fome. A fome é o problema. não, a fome é o problema, mas é o problema da pessoa que vai contratar o serviço do desenvolvedor, lembra? Fala o seguinte, corta a setinha no meio ali, aí você separa ali e fala assim, o programador, ele programou o web pra falar. Não, beleza, Alice, valeu a intenção, tá? Tá bom, obrigada. Não, professor, ela merece um 10 do desenho. Calma aí. Merece Não. nota completa. Não, Ela entregou. Na moral, só estão fazendo cena aí e atrapalhando a aula. Pessoal, mais alguém? Mais alguém? Alice, você fez sozinha ou com mais alguém? Ela fez totalmente Eu e sozinha. a Clara estamos com dificuldade, O Alan professor. ia Espera aí. apresentar o professor, o Alan vai apresentar daqui a pouco. Só que esse daqui entregando carro de bicicleta. Tá, pessoal, quem for terminando, me diga aí. Tá numa moto. É que o entregando é sobre Efetuar a ajuda da aluna da Ana Clara e Sara, tá? Mais alguém, pessoal? Nós já vai mandar, peraí. O professor vai ajudar a Sara a compartilhar a tela. Não era o Alan que ia apresentar antes da Alice? O Alan tá com vergonha, professor. Não, não tem. Não, A gente já vai apresentar. não, pessoal, eu quero que vocês apresentem. O Alan falou que já vem apresentar. Quem tá com Professor, vergonha? eu vou apresentar, só estou nos dados finais. Tá, a Alice, que número. Não, eu não deixei. A- Não. Alice, qual é o número na chamada? Professor, nós vai apresentar. É número 3, professor. 3? Sim. Tá, beleza. O Alan, que número? Esse de quem que é? Foi feito à mão? Foi feito à mão? Foi feito à mão? Para de falar, Felipe, nós vai apresentar. Ó, esse é o nosso HQ. Essa é sua de quem? Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo vocês. É da Ana Clara, da Silva e da Sara Micaeli. Ana Clara e da Sara. Da Silva. Não, da Ana Clara da Silva, que tem um trilhão de Ana Clara. Tá, deixa eu começar. Tá, me conta essa história. Primeiro, então, aqui no primeiro é o homem, né, com o carrinho. Daí, não, agora é a Sara, calma aí. Vai, Sara, conta pra nós aí. Ó, ele. Ele precisava que o carrinho tivesse mais eficiência, né? Tá certo. Pra, Beleza, é isso aí. pra conseguir vender mais. Uhum. Daí, ele falou. Ele pediu um completo lá, né? Ele quer um cachorro quente Se completo. ele escrevesse tudo
Certo. Daí ele resolveu digitalizar pra ficar mais fácil O pra ele. carrinho de cachorro-quente dele, né? É. Ô Igor, deixa eu apresentar aqui, por favor. Daí ele digitalizou para ficar mais fácil. Agora é a Ana Clara. Daí aqui já começou a melhorar, né? No lançamento ali, né? Sugere aí quem é o programador. É ele, né? Ele mesmo é o programador? É, porque ele... Cala a boca. Pessoal, deixa só as meninas falarem, tá? Rindo. Mais respeito aí. Pessoal, só as duas falam. Nos atrapalhando. E daí os clientes ficavam falando... Professor, "Nossa, tem que certos rapidez." alunos aqui no laboratório que estão com o microfone mutado, atrapalhando com gritaria e conversa. Isso mesmo. Muito Tá. obrigada, João. Pessoal, eu só quero só a Ana e a Sara falando agora, por favor. Respeitem elas aí. Daí aqui, os clientes ficavam falando que estava rápido e tal, né? Daí a gente já sabe o porquê. Daí aqui, por último, a solução é essa aqui, né? A solução é essa aqui. Tá. Tô. Não, tá bom, claro. Mas olha só. Mas olha só. Deixa eu falar. Pessoal, é legal. A história é legal. Tipo, a gente ficou com vergonha de apresentar não. ninguém. O intuito não é esse. O intuito é assim. Professor, eu posso efetuar a apresentação para elas? Não, peraí, deixa eu só falar, por favor. Não, João, deixa a gente, por favor. Muito obrigada. Só que eu queria dois atores. Um cliente e um programador. Eu sou ator, eu e o Alan Pinheiro. Eu e a Tá? Mas tá legal. Enfim, Muito obrigada. tá? O próximo aí, por favor, pessoal. Como que tira aqui no chão? Um iPhone. Alt o quê? Você dá Alt e Tab. O que que é essa? Segura os dois. Aí você vai pro Google. Eita, porra. Ei, pessoal, só muta o áudio aí. Muta o áudio aí, pessoal. Muta o áudio aí. Não quero ouvir vocês. Só quero ouvir quem vai apresentar. Obrigado pela atenção. Tá, obrigado eu. Tá, mais alguém que vai apresentar? A Ana Clara, muta teu áudio, por favor. Obrigado. Mais alguém que vai apresentar? Por enquanto, só... Professor, o aluno Alan Pinheiro irá apresentar, tá? Tá. Vai lá, Alan. Ele falou que quer esperar uns 2 minutos. Não. Mais alguém? Ele tá acabando, senhor. O Alan tá acabando. O Matheus vai apresentar, professor. Tá, então coloca o Matheus aí, então. Vai, Matheus, pode apresentar já. O Alan acabou de Professor, o Alan fazer a apresentação. Tá, pessoal, deixa eu enfatizar para vocês, mais uma vez. Deixa mutado, só fala quem for apresentar. Eu queria que vocês colocassem no chat, por favor. Tá, o Matheus vai apresentar. Beleza, Matheus, vou liberar para você então ali. Essa aula vai ter que... Mata. Alan. Alan pode apresentar então, Alan. Se o Matheus não quiser, o Alan apresenta. Pessoal,
Essa pontuação referente a essa aula, eu vou dar pontuação por participação, principalmente por os que apresentaram, tá? Aí seria muito injusto o esforço de um e o esforço nenhum de alguns ganharem a mesma pontuação. Tá? Essa aula vai acabar às 11h40. Tá? E temos mais uma aula ainda para apresentar. Então ninguém mais conseguiu? Eu consegui. Quem conseguiu já coloca para apresentar. Eu vou... Professor, posso compartilhar a tela? Pode compartilhar. Professor, posso compartilhar minha tela? Pode. Perfeito, pode colocar. Então tá, 4 alunos até agora. Tá, vai, me conta a história aí, qual que é a necessidade? É isso que... A pessoa foi ver o site que ela queria comprar, só que deu erro. Aí ela mandou pro próprio site que estava com erro e o site mandou pro técnico. O técnico resolveu, teve um feedback positivo para resolução, o técnico foi pago e fez a entrevista. Pronto. 40 minutos pra isso? Não, fiz agora. Tá. Então tá, pessoal. Professor, o Alan Pinheiro quer apresentar o dele. Passarei meu fone pra ele. Esse que apresentou por último, quem que foi? Foi o Rogério Miguel. Rogério, número 33. 33. Professor, se você precisar de auxílio, eu enviei antes do Rogério. Eu vi ali. Eu vi ali, João, obrigado. Tá, então temos a apresentação do João Pedro, da Alice, da Ana Clara, da Sara e do Rogério Miguel. O professor está escutando? Tô ouvindo. Poderia compartilhar minha tela? Pode compartilhar. Ô professor, mas não esquece de colocar da Clara da Silva, tá? Porque tem muita Ana Clara aqui. Tá bom, eu coloquei da Silva. Tá bom, eu já enviei a Ana Clara da Silva. Outra é a Ana Clara Casas. Professor, o áudio está saindo aí? Tá saindo. Pode falar. Conta a história para mim. Nome no cabeçalho, Alan Pinheiro da Silva, né, para marcar a autoria da história. Aham. Aí. O áudio está saindo certinho aí? Tá um pouco truncado, mas dá para ouvir. Vai, prossegue. Prossegue que temos que... Então tá, pessoal. Para quem não entendeu ali, a gente vai deixar essa atividade aí. A gente vai continuar para dever de casa, tá? Eu quero hoje de vocês essa atividade. Para quem não entendeu a situação, são 2 atores, tá? 2 atores. Um é cliente do programador, tá? É cliente do programador. O programador vai fazer entrevista com a pessoa que tem a necessidade. Como eu coloquei o exemplo do carrinho de cachorro-quente lá, tá? Então são 2... um é engenheiro de software, programador. Pessoal, só muta o vídeo aí para mim, por favor. Ou o áudio, por gentileza. Muta o áudio aí, por gentileza. Então tá, só continuando. São 2 clientes. São 2 personagens. Um é o programador e o outro é o cliente, ok? Então tá, eu quero que o desenvolvedor faça a entrevista para entender a dificuldade daquele cliente, que é, como eu coloquei o exemplo, o carrinho de cachorro-quente. Pode ser um vendedor de pizza, pode ser, enfim, uma pessoa qualquer, desde que tenha 2 atores, um desenvolvedor, tá? E um cliente. Ok até aqui? Pode colocar no chat, não quero áudio. Então tá, beleza.
Ali a gente está colocando ferramentas como o Pixton, como, enfim, outras ferramentas que, se a gente tivesse tempo, apresentar um passo a passo das etapas fundamentais da engenharia de software, que é mais ou menos essa apresentação aí que nós colocamos aí, tá, pessoal? Eu não coloquei ferramentas extraordinárias aqui para vocês, até porque teria que instalar e demoraria um pouco mais tempo. Mas, enfim, o desafio era entender o problema, tá? Era entender o problema, planejar, desenvolver, testar e evoluir a solução. Essa é a ideia, tá? Pode postar no Classroom, sim. Beleza? O desafio, como eu falei lá anteriormente, o desafio não é desenhar bonito. O desafio é pensar com lógica, organizar processos e contar uma história que faz sentido, tá? Entenderam? Exatamente como acontece no mundo profissional da tecnologia. Você é o desenvolvedor agora. Você é o engenheiro de software. Você vai fazer a entrevista. Você vai entender a necessidade do teu cliente. É isso aqui, é uma preparação para o mundo real. Não quero áudio. Alan, não quero áudio. Olha. Beleza? Então tá. E o que vimos na aula de hoje? Que o processo de engenharia de software... Pessoal, não se esqueçam, eu quero esse trabalho ainda hoje, tá? No Classroom, por favor. Eu quero 2 atores. Quem entendeu a história, quem entendeu ali... eu quero 2 atores. Não importa se você fizer no Pinterest, não importa se você fizer no Canva, não quero saber aonde você vai fazer. Eu quero só a história... que tenha 2 personagens, um que vai desenvolver e o cliente dele. Beleza? Então tá. E o que vimos na aula de hoje? Que processos da engenharia de software podem ser considerados como conjunto de etapas da construção do produto e que elas podem incluir algumas atividades que podem ser consideradas fundamentais. Quem mandou? Pessoal, quem já tem ele pronto, só reenvia, tá? Até quem apresentou, só reenvia. Eu vou colocar o nome de um por um. Quem colocou em dupla, coloca o nome da dupla. Pode falar. O senhor poderia avisar para todos colocarem o link no da chamada de hoje? Pessoal, tipo, quem fez, né? Quem fez, coloca o número ali. O número da chamada. Quem fez por imagem, coloca. A ideia, como eu falei mais uma vez, gente, não é ficar bonito, não é... eu falei ali que para a gente fazer à mão, ou no Canva, ou no Pinterest, enfim, a ferramenta que for, é só para o intuito de ser mais rápido. Não é ser bonito, é ser rápido e ser... de acordo com o pedido. É assim, lembre-se, 2 atores. É isso. Que ferramenta você vai usar, pouco importa. Beleza? Então, beleza. Eu vou mudar de slide aqui, tá? Postei a minha atividade no mural. Beleza. Essa aula, segundo vocês, aí, ela finaliza o quê? 11h35? 11h40. Beleza, vamos até 11h40 então. Temos mais 7 minutos. Ok. Vou mudar aqui o slide. Professor, Pode falar. o senhor cogita pedir a administração das turmas do Google Classroom? Sim. Sim, eu vou solicitar, eu falei com a Margarete ali e solicitei para ela no Classroom que eu tenha acesso como professor. Ali eu também vou ditar nomes. Eu vou ditar notas de vocês, comportamento, enfim. Aqui é uma sala de aula, Classroom. Ô professor, quando você entrar no Classroom, tem um aluno a mais, tem 2 alunos a mais na chamada. 2 alunos a mais na chamada. Então, professor, no caso, o senhor vai entrar como administrador do Classroom. Aí o
senhor vai entrar também como nosso professor no e-escola? Bom, aí quem tem que ver é a coordenação da escola, pessoal, tá? Eu vou entrar aqui com com o ciclo de vida do software. Beleza? Professor, o que nós fez vale nota? Com certeza vale nota. E quem não fez também vai valer nota, logicamente, para quem fez, para quem não fez não vai ganhar nota, né, gente? Então tá, vamos só falar um pouco, acelerando, que é a aula 3, vamos falar sobre ciclo de vida do software. Aí a gente dá continuação na próxima semana. Tá? Só vamos acelerar que nós estamos bem atrasados. Então tá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida, na aula 3, né, de hoje vamos falar sobre o ciclo de vida do software. Beleza? Então tá, aqui vai falar sobre conhecimentos articulados e saberes da matemática e sua tecnologia com áreas de técnicas de desenvolvimento de sistemas, beleza? Tá? Aqui o plano de aula é dimensionar requisitos e funcionalidades dos sistemas, habilidades a serem desenvolvidas, linguagens, utilizar as diferentes linguagens levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Mais uma vez ele nos dá dica ali sobre o Alura, tá, pessoal? Quem tem acesso, é legal vocês procurarem mais saber sobre informações do Alura, quem já tem e quem não tem, procure. Então tá, e o que vimos nessa aula anterior? Conhecemos e compreendemos os processos de engenharia do software. Beleza? Olha o carinha ali. Para pensarmos juntos, quando nos referimos a um plano estruturado que orienta o desenvolvimento do software, a manutenção e a substituição de um software específicos, estamos falando de uma metodologia, beleza? Mas afinal, de qual metodologia se trata? Você saberia identificar? Aqui está um infográfico, né? Análise de requisitos, é o SDLC, análise de requisitos, design, implementação, teste e evolução. Beleza? Então vai começar com a análise, lembra lá que eu falei? A entrevista, depois é o design, tá? Depois a implementação, aí entra o back e o front-end, né? Depois vem os testes, se está tudo de acordo, se o cliente deu ok, aí sim a gente vai passar para a evolução do software. Beleza? É uma implementação a mais. Aí antes eu queria vender uma coisa, agora antes eu queria vender para a minha cidade, agora eu quero adicionar um outro serviço a mais, enfim, esse faz parte de uma implementação de um software. Você consegue identificar qual método poderia ser utilizado para o desenvolvimento de um software? Alguém consegue identificar, pessoal? Qual método poderia ser utilizado para ser utilizado para um desenvolvimento de um software? Então tá, agora vamos falar sobre ciclo de desenvolvimento do software. Ciclo de vida de um software é o termo utilizado para definir o conjunto de etapas que ocorrem entre a concepção de um sistema e o instante em que ele é descontinuado pelo desenvolvedor. Ele ajuda a orientar a equipe de desenvolvedores, assim como o direcionamento de recursos. Beleza? Aqui, vocês estão entendendo, pessoal, o que é o tempo, o que é o ciclo de vida? É desde a sua concepção até a sua melhoria e, porventura, talvez a sua descontinuação. Desse modo, os times sempre, aqui está falando de time, já falando em equipe, né? Pode focar no que for mais importante, evitando problemas e garantindo o máximo de satisfação do usuário, tá? Então, aqui vocês já são desenvolvedores, tá? A intenção aqui
é atender o cliente e os seus usuários. Beleza? Então, aqui, mais uma vez, esse aqui é um infograma, é aqui uma imagem de um processo de ciclo de vida do software. É um planejamento, é um monitoramento, é um release, é um deploy, é uma operação, é uma construção, é uma codificação, tá? Esse é um processo, esse é um ciclo de vida. Beleza? Gestão do ciclo de vida. A gestão do ciclo de vida do sistema é importante por permitir ao negócio ter um planejamento inteligente e capaz de identificar quando é a melhor hora de executar cada tarefa que envolve a criação e a manutenção de um sistema. Ou seja, torna o processo de gestão do aplicativo mais robusto e organizado. Assim, o time pode ter maior controle sobre a aplicação e evitar cenários de riscos. Beleza, pessoal? Entenderam até aqui? Então tá, 11h40. Continuamos então, pessoal, na próxima aula, tá? Não esqueçam de mandar o trabalho lá que eu vou aguardar de cada um, tá? Quem não tiver na aula, repasse para quem não tiver na aula, que é importante, que vai valer nota, tá?